Bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai destrinchar uma tese simplesmente fascinante do Anthony Robbins. O argumento central é direto, mas super transformador. O sucesso não é um acidente, não é herança genética e com certeza não é sorte. Na verdade, é um processo científico. E o melhor de tudo, é totalmente replicável. A gente vai decodificar aqui as estratégias de quem chega ao topo, para que qualquer pessoa possa aplicar. Mas, antes da gente mergulhar fundo nas técnicas, é muito importante ancorar essa conversa numa definição mais profunda. Como Ralph Waldo Emerson brilhantemente apontou nessa citação, ter sucesso é muito mais do que só acumular dinheiro. Tem a ver com o impacto, com deixar o mundo um pouco melhor, sabe? Alcançar algo grandioso exige uma intenção deliberada e a noção clara de que construir o extraordinário é um trabalho contínuo. E essa intenção traz a gente para a premissa básica de toda essa metodologia. O sucesso deixa pistas. Quem atinge a excelência não fica tateando no escuro. Eles deixam um rastro para trás, um conjunto de pistas claríssimas que a gente pode estudar, entender e seguir. Então, se a excelência deixa pistas, o nosso trabalho a partir de agora é colocar o chapéu de detetive. O nosso roteiro de hoje está bem amarrado. Ponto 1. O caminho da excelência. Ponto 2. A fórmula do sucesso. Ponto 3. O poder da modelagem. Ponto 4. A sintaxe do sucesso. E fechando com chave de ouro, o ponto 5. Ressignificando o fracasso. Bom nessa. Ponto 1. O caminho da excelência e como isso se prova na prática. Para ilustrar como isso funciona no mundo real, imagina só a seguinte cena. Volta no tempo e pensa num garoto de 17 anos chamado Steven Spielberg. Ele não tinha contatos na indústria, mas tinha uma meta de vida cristalina. A história conta que, num passeio nos estúdios da Universal, ele simplesmente se separou do grupo. No dia seguinte, vestiu um terno, pegou a maleta de trabalho do pai, passou pela segurança com a maior confiança do mundo e ocupou um trailer abandonado botando o próprio nome na porta. Aos 20 anos, ele já batia ponto todo dia no estúdio. Aos 36, literalmente o diretor de cinema mais bem-sucedido da história. Isso ilustra brilhantemente um ponto central, o que é o poder pessoal em ação. O Spielberg sabia exatamente qual era o resultado que ele queria. Ele tomou uma ação massiva, super audaciosa, mas não parou por aí. Ele passava os dias conversando com editores, diretores, sempre lendo as reações e ajustando a abordagem o tempo todo com base nesse feedback. Ele mudou o comportamento dele dia após dia até achar exatamente a porta que ia se abrir. E isso nos leva à seção 2, a fórmula do sucesso e os seus 4 passos essenciais. Aqui está a essência, o puro suco de anos de pesquisa. Anota aí, a fórmula do sucesso definitivo exige 4 passos. Saber o que se quer, agir, notar os resultados e ter flexibilidade para mudar de abordagem até conseguir. É exatamente essa sequência. Primeiro, clareza absoluta do alvo. Segundo, agir de forma massiva para transformar sonhos em probabilidade real. Terceiro, perceber rápido se essas ações estão te aproximando ou te afastando da meta. E o quarto passo, pivotar. Se a rota atual não está rolando, a gente precisa mudar a estratégia até dar certo. Tá, mas como a gente acelera isso? É aí que entra o ponto 3, o poder da modelagem, o segredo para duplicar a excelência. A modelagem é, sem exagero, o atalho definitivo. Em vez de passar anos dando cabeçada no escuro, a gente age como um investigador particular. A gente mapeia e duplica as crenças, a estrutura mental e até a postura física de alguém que já está lá no topo. Quando a gente faz esse copiar e colar desses padrões de excelência, vira totalmente possível produzir resultados parecidos numa fração minúscula do tempo. E o mais louco é que o impacto da modelagem escala de um jeito bizarro. Não é só um truque de desenvolvimento individual, não. Pega a história econômica do Japão. O milagre japonês foi fortemente baseado em pegar tecnologias ocidentais e fazer uma modelagem absurda de tão meticulosa. Eles ficavam com o que era excelente e aprimoravam o resto. E figuras como o bilionário Adnan Khashoggi também fizeram fortuna simplesmente modelando os gigantes do mercado, tipo os Rockefellers. Eles não reinventaram a roda, eles estudaram a roda e fizeram ela girar muito melhor. Agora a gente vai para o nível cirúrgico. Seção 4. A sintaxe do sucesso. A verdadeira receita para a realização. O material use uma analogia que eu acho fantástica. Assar um bolo. Todo e qualquer resultado humano é criado a partir do uso dos nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato
são a nossa matéria-prima. Eles são os ingredientes básicos para qualquer coisa, seja falar bem em público, investir bem ou aprender um idioma. Mas como todo mundo sabe, ter os ingredientes em cima da mesa da cozinha é só a ponta do iceberg. Exatamente. Se a gente simplesmente jogar a farinha, ovo, açúcar e fermento numa tigela e misturar de qualquer jeito, definitivamente não vai sair a obra-prima de um mestre confeiteiro, né? A gente precisa das quantidades exatas, como a intensidade de uma imagem na nossa cabeça. E o mais crítico, a gente precisa da ordem exata em que essas coisas são combinadas. Essa ordem é o que o Robbins chama de sintaxe. A grande sacada é que descobrir a sintaxe certa é o que destrava a performance máxima. Por exemplo, se a gente vai modelar um atleta e percebe que ele primeiro visualiza a jogada de olhos fechados, depois sente a energia no corpo e só então toma ação física, a gente tem que copiar essa sequência exata. Se mudar a sintaxe, você muda a receita. E isso, pode ter certeza, vai arruinar o bolo. E para que tudo isso funcione sem que a gente desista no meio do caminho, chegamos na seção 5. Ressignificando o fracasso, a psicologia dos resultados. A nossa cultura normalmente trava as pessoas com o medo de errar, mas a galera da alta performance roda com um software mental totalmente diferente. Enquanto a maioria é refém desse medo, as mentes brilhantes abraçam uma ideia incrivelmente libertadora. Não existe fracasso, só resultados. O que deu errado não prova a incompetência de ninguém, é só um dado empírico que a gente acabou de coletar. E é aqui que a genialidade de todo esse sistema fecha num ciclo perfeito. Os grandes inovadores usam os desfechos negativos não como uma luz vermelha para parar, mas como a informação vital que eles precisam para rodar o quarto passo da nossa fórmula do sucesso: a flexibilidade de mudar a abordagem. Deu errado? Que ótimo! Agora a gente sabe exatamente o que não fazer e o caminho está livre para testar novas ações baseadas em dados da vida real. Para amarrar toda essa engenharia de performance, a gente tem essa máxima fortíssima do Jim Rohn. A aplicação disciplinada, aquela bem raiz desses padrões todos, ter clareza do alvo, agir, ler o ambiente e ir ajustando a rota, sempre vai gerar retornos absurdos. Não tem mágica, galera, é esforço focado e metodologia. E para tirar isso do plano das ideias e jogar para a vida de todo mundo aqui, deixa uma provocação para a gente pensar. Ao olhar para os próprios projetos hoje, qual dos 4 passos da fórmula do sucesso definitivo está faltando? É a clareza inegociável do objetivo? É agir com mais intensidade? É parar para analisar os resultados? Ou será que é só a coragem de mudar o método quando a coisa empaca? A receita está na mesa. O jeito como a gente preenche essas variáveis é o que vai ditar os nossos limites daqui para frente. Pensem bastante nisso e a gente se vê na próxima análise.